Então eu vou fazer o seguinte aqui, né? Eu estou abrindo a conta. Óbvio que nessa parte eu vou pular, você faz a mesma coisa. Depois disso vai abrir essa tela aqui com essa verificação de segurança que você tem que fazer, encaixar aqui a pecinha do quebra-cabeça lá no lugar, no desenho correspondente a ela, né? Então você vai arrastar aqui, vai encaixar ela aqui em cima, para comprovar que você não é um robô, né? Agora ele está mostrando aqui que um código foi enviado para o seu e-mail, né? Nesse caso aqui, como a gente cadastrou e-mail, o código foi para o e-mail, senão iria para o celular, né? Se você escolher celular, você tem aqui 1 minuto para digitar esse código. Eu vou digitar ele agora. Beleza, depois de digitado o código correto que você recebeu, abre essa tela aqui. E nessa tela você tem algumas opções, né, de depósito de fundos na Binance. A primeira opção é você depositar uma moeda fiduciária, né, aqui no site chamada de Fiat. E aí, nesse caso, você estaria depositando a moeda do local onde você reside. No caso da maioria das pessoas, real brasileiro. A outra possibilidade logo aqui abaixo é depósito de criptomoedas ou simplesmente compre criptomoedas com seu cartão de crédito. É uma possibilidade também, confesso para vocês que eu nunca utilizei, eu sempre fiz transferências em reais direto para conta. Acho uma opção mais segura e também mais ágil, já que a gente tem hoje o Pix também para fazer isso, né? Bom, vamos lá então, seguindo aqui, supondo que você não vai depositar dinheiro agora, nesse exato momento, a gente vai clicar aqui em ir para o painel de controle. E quando a gente clica aqui, já abre de cara todo o painel da Binance, o seu painel, e antes de tudo abre um aviso aqui sobre a tela, um aviso de verificação de segurança, informando que o nível de segurança da conta ainda é baixo, né, de acordo com o formato onde a gente abriu a conta até o momento. Então ele recomenda aqui que se utilize mais recursos de segurança. Lembrando aqui que quanto mais recursos de segurança você utiliza na sua conta, melhor é. E mesmo que isso pareça um pouco burocrático, é melhor para você porque reforça a sua segurança. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em verificação por SMS. Aí vai abrir essa tela aqui para você. Você vai inserir aqui o seu número, né? Lembrando que tem que colocar aqui Brasil. Então, vai colocar aqui de onde vem o número, né? Seleciona Brasil aqui, coloca o número, a mesma coisa, né? Você vai receber por SMS um código, e aí esse código você digita ali, é mais um nível de autenticação para sua segurança. Beleza, agora a gente está com acesso total ao nosso painel aqui. Mas vale lembrar que você consegue deixar ainda mais segura a sua conta. Vou mostrar para você aqui, arrastando o cursor até o seu perfil. Clicando aqui em segurança, você vai ter aqui todas as opções de segurança. Eu recomendo que você habilite aqui todos esses níveis de segurança, né? Então, olhando aqui de cima, né? Ativar 2FA a gente já fez agora. Verificar a conta, habilitar código anti-phishing e ativar a lista de endereços confiáveis para saques também, é algo que você vai precisar fazer na sequência. Eu não vou mostrar todas essas etapas aqui para não deixar o vídeo muito longo, mas eu recomendo que logo em seguida você parta para elas, né? Agora eu quero mostrar para você outros detalhes aqui da conta, que é o que está aparecendo aqui, ó. É 0, né? São 0 BTCs aqui, né? Bitcoins. E você tem já de cara aqui a opção de depositar, porque é assim que funciona, né? Você primeiro deposita o dinheiro lá, depois você compra Bitcoins ou outras criptomoedas. E aqui em cima, nesse menu bastante extenso, né? A gente vai ter aqui a carteira. Aqui você vai conseguir ver resumos da sua carteira, detalhes da carteira como um todo. Ordens, você também consegue acompanhar as ordens, né? Por exemplo, você comprou bitcoins 2 dias atrás e você quer ver exatamente por quanto você comprou, quantos bitcoins você comprou, você consegue ver tudo aqui, por exemplo, né? Em histórico compra e venda. Como a gente não tem nada, não vai aparecer nada até o momento, né? Mas é exatamente assim que funciona. Então, logo aqui em cima, a primeira opção que aparece ao lado do logo da Binance aqui é compre cripto em BRL, né, moeda local, em reais. E tem as opções aqui de depósito bancário, cartão de crédito, transação P2P e com saldo em caixa. Eu vou clicar aqui para mostrar para você a opção de comprar com saldo em caixa, né? Ele abre de cara aqui as cotações de Bitcoins, Ethereum, aqui se eu quiser olhar também
a cotação, né? Ethereum está mais ou menos no 0 a 0 nesse momento. Notem aqui que ele já abre aqui a moeda que eu selecionei logo ao lado. Eu tenho a opção aqui de olhar Link também, que é uma outra criptomoeda bastante conhecida. Está oscilando aqui bastante, né? 7,5% negativa, né? Um gráfico meio maluco aqui, né? Nesse sobe e desce alucinado. E ele já seleciona automaticamente aqui para mim, ao lado, qual a moeda. Eu estou olhando a cotação e ele já me dá a opção de comprar essa mesma moeda daqui ao lado, né? Então vamos supor que eu quisesse comprar Link de fato, né? Então essa criptomoeda, né? E não Bitcoins, por exemplo. Eu posso fazer isso com o saldo em caixa. Ele já está selecionado aqui reais brasileiros, né? E eu posso colocar aqui saldo em caixa. Como eu não tenho nada, né? Tá aparecendo aqui 0,00 BRL. Ele tem a opção aqui embaixo, ó. Dá para ver aqui de recarregar. Então eu vou clicar aqui e ele vai abrir aqui as opções para eu fazer o depósito, né? A transferência aqui para a conta da Binance. Então ele me mostra aqui que para uma transferência bancária é 0% de taxa, né? É isento até o momento. E agora tem a opção do Pix também, que em pouquíssimo tempo já acusa lá o recebimento na conta da Binance, né? Porém, ele não funciona exatamente como quando você vai fazer um Pix, por exemplo, para um amigo seu, que em menos de 10 segundos já aparece a notificação do Pix recebido na conta dele. Aqui você precisa emitir uma ordem de depósito, uma ordem de transferência lá para a Binance, e com base nessa ordem, quando você fizer o Pix, eles vão identificar que esse dinheiro partiu de uma conta que está no seu CPF, no seu nome, e só então eles vão liberar de fato esse dinheiro para você. Conforme a minha experiência, isso costuma levar em torno de 20 a 30 minutos para ocorrer do momento que você fez a transferência, né, através do Pix, que é o aconselhável aqui, é o mais ágil de todos, até liberar o dinheiro de fato para você comprar as criptomoedas com o saldo de caixa aqui na Binance. Mas antes de você clicar aqui em transferência bancária, eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui no 2, aqui em detalhes do pagamento, porque aqui vai abrir um campo depois também para você colocar todos os detalhes. Mas antes você pode fazer o seguinte, a verificação da sua identidade, porque isso é necessário, né? A gente precisa colocar mais dados aqui da conta também para segurança, mas para a Binance também identificar aqui. A gente não colocou uma série de dados aqui, ela precisa desses dados, né, para poder concluir as operações. Então a gente vai colocar aqui em verificar agora e ele já vai de cara, né? Tá avisando aqui que vai aumentar o limite para 300 mil reais por dia de movimentação, né? Mas vamos lá, vamos no verificar agora aqui. E aí, de novo, vai abrir uma série de campos aqui a serem preenchidos. Obviamente, você vai colocando aqui o passo a passo, né? Não vou colocar um por um para não deixar o vídeo muito extenso. Mesma regra que eu comentei anteriormente. A gente vai ter aqui informações pessoais, clica em verificar, abre essa tela e você inicia a verificação, né? Então vou clicar aqui em começar e ele vai pedir aqui todos os dados, eu vou preencher com os dados corretos, vou pular essa parte, você preenche com os seus. Seguindo aqui a gente vai ter outra página para preencher, bora lá, aqui vai pedir o documento de identificação também, precisa ter o documento aqui, a foto do documento de identificação, né? Dá para escolher qual vai ser, você pode utilizar passaporte, carteira de motorista, por exemplo, geralmente é o que fica mais à mão, né? Clica em continuar e aqui você envia, né, uma foto, tem que tirar uma foto da página da frente e do verso do documento de identificação e logo após fazer isso você clica em continuar. Depois de enviar uma foto sua, abre essa parte aqui para verificação avançada e nessa parte em específico você precisa utilizar o celular. E aí você deve clicar em iniciar a verificação do seu celular, porque ele vai precisar que você faça movimentos com a sua cabeça para ele identificar, né, fazer uma identificação facial sua. Então, nesse momento, mesmo que você esteja fazendo como eu estou fazendo aqui agora, abrindo pelo computador, né, pela versão web, você vai precisar do celular para fazer isso. Olha, estou aqui no site da KuCoin. Preste atenção que é muito fácil criar conta nessa exchange. Eu vou clicar aqui, olha, em criar conta. Ele me dá uma opção por e-mail e outra por telefone. Eu vou fazer aqui por e-mail, ok? E agora aqui eu vou criar uma senha, ok? Eu vou criar uma senha qualquer. Deixa eu ver aqui, vou criar. Pede olha, presta atenção, ele pede letra maiúscula, letra minúscula, número. Não pode conter espaço, tem que ter de 10 a 32 caracteres, ok? Você vai clicar aqui, ó, em criar
conta. E ele vai aparecer isso aqui para verificar que você não é um robô, né? Seleciona esta ordem, charuto e hambúrguer. Muito fácil, esse é um pouco diferente, né? Vai chegar um código para mim no e-mail, deixa eu verificar aqui logo. Chegou o código, vou colocar aqui o código. E ativar conta. Registrado com sucesso, acabei de criar minha conta aqui na KuCoin. Só que agora eu tenho que o quê? Tenho que fazer a verificação da conta. Aqui, olha, eu vou selecionar verificação de identidade, tá vendo? Olha, não verificado. É muito fácil você verificar a sua conta aqui na KuCoin, olha. Aqui vai vir, olha, verificar. E preste atenção, a vantagem de fazer a verificação, olha. Se eu não verificar, eu só posso ter um limite de saque de $20 mil. Se eu verificar, eu passo para $25 mil de nível, ok? Eu tenho a opção de continuar no navegador para fazer a verificação ou utilizar o celular. Eu vou continuar no navegador. Ele pede aqui passaporte, identidade e carteira de motorista. Deem preferência se você tem passaporte pelo passaporte. Se não tem passaporte, carteira de motorista. Se não tem passaporte nem carteira de motorista, aí carteira de identidade, ok? Selecionar aqui passaporte, você vai colocar aqui o nome, número da identidade, vou colocar aqui o número da identidade. E aí, após isso, ele já confirmou, ele já subiu para $25 mil. Agora eu vou fazer a verificação 2, que é para subir para $30 mil aqui de saque diário. Pronto, esse processo aqui vai iniciar. Aí ele vai me dizer, olha, que não tem, caso você não tenha câmera no seu computador, aí você tem a opção aqui de continuar no móvel. Ele vai dar um QR Code para você fazer a leitura e você vai continuar pelo celular. Você vai tirar uma foto da sua identidade, você vai tirar uma foto segurando e depois seu rosto, ok? É muito fácil, eu não vou finalizar aqui a verificação, só foi para que vocês entendam o processo. Após esse processo, você já vai conseguir também ver, já vai conseguir negociar, você já consegue negociar, né, vários ativos aqui na PAL. E aqui em conta principal, deixa eu carregar, aparecer todas as criptos que você pode ter, né? Aí vai, aqui seria exemplo, vou comprar aqui ADA, aí a ADA vai estar aqui em cima porque vai ter uma comunidade de ADA. E aí se eu quiser depositar, vou clicar aqui em depositar, aí você tem a opção depositar criptomoeda, aí vai aparecer lá uma carteira, deixa eu ver se ele não vai pedir para verificar aqui antes. Vamos supor que eu quero depositar dólar, tem um dólar na Binance, quero depositar meus dólares da Binance aqui na KuCoin. Vou selecionar a rede que eu quero depositar. Vamos supor que eu quero depositar da rede Tom. Ele vai gerar aqui o endereço. Só enviar para esse endereço. É muito fácil. Vou clicar aqui em depositar novamente. Aqui, depositar moeda fiduciária, tá vendo aqui no canto. Ele vai dar a opção, olha. Eu vou colocar BRL, real. E pronto. Ele dá. E aí você consegue fazer a verificação. Ou, é o depósito. Claro que eu tenho que verificar antes, tá vendo? E você também tem a opção de sacar a sua criptomoeda. E aí você vai sacar. Ou, deixa eu ativar aqui. Ele tá pedindo para ativar a verificação SMS, olha. Aí eu coloco aqui o número de telefone. É toda segurança. Por que essa segurança a mais aqui? Vocês veem, ele não deu nem. Olha, para depositar, ele deixa bem fácil. Agora, a não ser ali, claro, por real, por Pix, você tem que fazer só a verificação de identidade. Mas aqui você não tem que fazer a verificação de identidade. Aqui você tem que fazer a verificação Google SMS, que é isso, é uma autentificação de 2 fatores. Que é, na hora que você vai sacar, você tem que colocar a sua senha e ainda o código que chega no seu SMS ou no seu Google Authentication. Fazer você ganhar desconto nas taxas, como fazer o processo de Pix, que é muito fácil fazer também, ou uma transferência por USD, que é tão tranquilo de fazer. Para que você possa operar lá, pessoal, por mercado de esporte, mercado de ETFs alavancados, por futuros também. Fazer o seu cadastro é muito simples, ó. O link de cadastro, pessoal, vai estar na descrição desse vídeo, onde você desconta aqui nas taxas por operação. Isso aqui é muito bacana. Bom, aí tem 2 modalidades. Você pode escolher o celular ou o e-mail. Eu sugiro, pessoal, colocar o e-mail por quê? Porque se você estiver fora do Brasil, não vai receber o código de verificação. O e-mail você já recebe, qualquer lugar que você estiver do planeta. Então faz tudo por e-mail, que é muito mais prático, galera. Vai colocar o seu e-mail pessoal aqui, ou e-mail seu de preferência aí. Vai selecionar uma senha, tá? Uma senha que você, no caso, vai lembrar, não pode esquecer essa senha aqui. E depois aqui o código tá certinho, o código de referência vai aparecer para vocês. Aí você vai marcar essa caixinha aqui, li concordo com os termos, depois vai clicar aqui em registre-se. Eles vão mandar, galera, um link no seu e-mail para você clicar lá e confirmar. E você vai fazer o login, pessoal, com segurança. Isso aqui é muito bacana. Ao fazer o login, pessoal, entrar na sua conta pela primeira vez, o que você tem que fazer depois? Então você fez o login, entrou na sua conta. Vai aparecer uma página como essa aqui, pessoal, na sua conta lá certinho. Aí o que você tem que fazer agora nesse momento? Fez o login, entrou na sua conta pela primeira vez, tá vendo esse bonequinho que você vai clicar nele, vai clicar na parte identificação. Aí lá você vai fazer o seu KYC. O que é isso? Eu conheço seu cliente. Aí colocar as informações do seu RG, ou da sua CNH, aí do Brasil, se for brasileiro, ou sua outra nacionalidade, bota o documento que for correspondente. Para que funciona isso, pessoal? Que você possa fazer assim, saques maiores depois, para você limites maiores e poder operar aqui sem nenhuma restrição. Pessoal. Bom, a próxima etapa aqui é a seguinte, como fazer um Pix se você mandar uma grana para cá, já que aí você tem certinho na sua conta. É bem fácil fazer o procedimento. Ó. Você vem aqui, ó, tá vendo essa aba aqui, ó, compra e cripto. Você vai clicar aqui, ó, aí vai vir aqui, compra, venda rápida. Vai clicar nesse ponto em compra, venda rápida. Essa parte é muito importante, muito fácil fazer. Aí vai clicar aqui, ó, terceiros, bem fácil, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai colocar, vamos supor, do Brasil, você vai colocar lá o valor 1.000, deixei 1.000 aqui, vamos colocar aqui tá euro, que eu tô aqui na zona de Portugal. Vai colocar aqui, pessoal, o BRL, aqui do Brasil, real brasileiro. Vamos colocar 1.000 aqui redondo. Aqui é só um exemplar, pessoal, vamos por cima de R$1.000 pra cá.
Aí o que você tem que fazer? Que vai escolher a opção Bancha mesmo, que é o melhor preço aqui na hora de fazer o processo de conversão, galera. Aí o que você vai fazer depois, ó, é bem fácil. Você vai dar aqui as informações, olha só, montante 1.000, olha lá, preço unitário, ó, cada dólar vai ser R$ 5,29. Então, fazendo a conversão, vai dar quase 190 dólares aqui, vai ser TTs. Porque quando chegar aqui, galera, vai estar certinho já em você na sua conta Spot. Você já pode operar lá, pessoal, no mercado à vista, no Spot, no mercado ETF alavancado como eu fiz no vídeo que eu vou mostrar, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e também, pessoal, em futuros. Aí você vai marcar aqui, li, concordo com os termos, ó, vai continuar. É bem fácil o processo, não tem erro aqui, pessoal, só seguir. Aí vai te gerar aqui uma informação, olha lá, você paga 1.000 e vai receber essa quantidade. Tu recebe 109,06 USDT na sua conta diretamente, ó. Seleciona o serviço de pagamento. O serviço é esse aqui, é o Pix mesmo, que nós, no caso, selecionamos ali, ó. Aí tem os requisitos aqui, é claro, você tem que ter uma conta no Brasil aí, para fazer o procedimento de Pix, vocês sabem já, essa aqui é a parte que todo mundo sabe fazer já, é bem tranquilo o procedimento, e depois aqui o resumo, quanto você vai receber, aí forma aqui a taxa que você vai ter, e tudo mais aqui, ó. Total a pagar 1.000. Tá pedido, aí vai te gerar, pessoal, as informações do Pix que você manda pra cá. Aí o código lá que você vai mandar, o QR Code lá, pode copiar, ou o link do Pix aqui, basta você pagar que vai cair certinho aqui, pessoal, na conta. Aqui, pessoal, é muito fácil. Você clicar aqui em Wallet, ou carteira, aí você vai ter aqui Wallet, Spot, aí você vai selecionar a opção de depósito. Isso aqui é muito fácil fazer o procedimento, pessoal. Aí vai clicar em depósito, beleza. Aí você vai selecionar a cripto. A cripto é o STT, galera. A rede, eu consigo botar a rede TRC20, que é a melhor que tem, pessoal. Essa aqui, essa primeira aqui, ó, da Tron, tá? E aí, pessoal, você vai gerar aqui o endereço de depósito. Aí você pode fazer de qualquer corretora, pessoal. Bom, aí o procedimento é muito fácil. Você vai copiar o link aqui, ó, e vai na sua corretora que você vai fazer, no caso, a transferência para cá, para a Max, tá? Pode ser a Binance, ou a Get, o que você quiser aí, de sua preferência. E vai lá na aba lá, carteira, sacar. Aí você vai sacar ou retirar o que tiver escrito lá, vai selecionar a moeda que vai ser o STT, a rede TRC20, e vai colar esse endereço aqui, pessoal. Esse endereço de depósito que você vai gerar aí. Vai colar e vai lá botar o valor lá, vamos supor que vai mandar 1.000 STTs para cá, para sua conta aqui da Max, e vai depois sacar e mandar para cá. Vai chegar certinho aqui, pessoal. Aí você vai estar apto já a fazer todas as suas operações. Vamos falar aqui da Gate.io, né, pessoal? Você entrou dentro da corretora Gate.io, né? Vai vir aqui, ó, mercado, né? Cotação do mercado. Vou pegar aqui lançamento, muito mais simples, tá? Que qualquer um pode participar. Tá? Aqui é esporte. O que é esporte, galera? Vocês vão estar comprando ou trocando moeda. E lembrando, sempre quando vocês for transferir para cá, é bom mandar o USDT. Por quê? 90% dos pares mais fáceis para você estar negociando estão no quê? Na moeda USDT, beleza? Então, como pegar lançamento? Eu quero saber lançamento, as moedas que estão no topo, recém-lançada. Aqui, ó, Top Gains, né? Então vamos clicar aqui que vocês vão ver agora. Eu só peço para deixar seu like, inscreve no canal, tá, galera? Olha aí, pessoal, isso aqui é moeda recém-lançada aí, tá? Em poucos dias aí. E olha aí, ó, estão tudo em alta, tá? Nas 24 horas, ó, a alta que deu aí, ó. Tem moeda aí que deu até 888%. Então vamos clicar nessa que deu a alta aí pra gente ver. Você vai clicar em negociar, tá? Lembrando que você tem que ter o USDT. E sempre é bom você estar comprando e investindo na moeda da corretora Gate.io, tá? Qual moeda da corretora Gate.io? A GT, beleza? Então olha o que é lançamento, galera. Olha de onde que saiu essa moeda aí, ó. Tá? Saiu hoje, ó. Aí, ó. Saiu aqui, ó. Olha onde ela foi. Ela saiu valendo o quê? 0,20, né? E já chegou a valer quase $1 ali, ó. $1. Então esse é o segredo do lançamento. Pega e sai. Então, vocês entenderam aí? Então vamos pegar agora o lançamento que possivelmente vai acontecer ainda. Vamos ver aqui, ó, onde vocês vão pegar lançamento. Não, eu quero esperar a hora que vai lançar. Então você vai vir aqui, ó, lista recentemente, tá, os que vão lançar. Então vamos aqui, ó. Olha aí, pessoal, a 11 horas e 21 minutos vai ter o lançamento da BABUSD. Depois, 11 horas e 20 minutos, Bora USD. A Ritter, a 13 horas, a Celt, 14 horas, tá? Então tudo isso aqui, ó. Ontem mesmo tinha vários lançamentos. E depois tem aqui, ó, depois de um dia, 2 dias, ó, vai ter tudo isso aqui, ó. Então todo dia tem lançamento, tá? Então se programa aí, ó. Estou de volta aqui na Binance para trazer um guia simples e rápido de como você efetuar trading em spot na Binance, beleza? Então, muito simples, você vai estar logando na sua Binance, assim que você estiver logado, você vai estar vindo aqui nessas opções aqui, beleza? Vai estar vindo em trade, em classe. Então, pessoal, vamos ter uma introdução aqui no mercado spot, né? Ou seja, o mercado à vista de criptomoedas, o mercado a qual você compra as frações ou a moeda completa no mercado, beleza? Né? Esse número aqui no meio dos dois ali, né? É o preço médio, é o preço atual de mercado daquela moeda, né? Qual moeda seria essa? Aqui você verifica, eu estou no par de BTC/USDT, então eu estou verificando, avaliando a moeda Bitcoin, beleza?
Aqui no canto direito, você vai estar vendo aqui, é onde você pesquisa para estar selecionando qual moeda você quer efetuar o trade, né? Quer efetuar a compra da moeda aqui na Binance. Então, eu estou aqui em Bitcoin, suponhamos que eu queira comprar o Ethereum. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pesquisando aqui ETH, e você pode ver que ele vai me dar uma lista a qual o ETH tem paridade, ou seja, eu posso comprar o Ethereum com USDT, com BUSD, eu posso comprar o Ethereum diretamente com reais, com euro, com GBP, que é a Libra, ou seja, o Ethereum, por ser uma das maiores criptomoedas, ela tem paridade com várias moedas, mas nem todas têm essa facilidade, têm essas paridades assim amplas. Se você pegar uma moeda que tenha, né, uma paridade muito limitada, você vai precisar ter o USDT na sua carteira, tá? E como que você faz isso, tá? Você vai estar pesquisando aqui USDT, você pode ver que ele tem aqui a paridade USDT/BRL, basta você clicar em cima dessa opção, e aí você vai ter a opção de comprar USDT com reais. Aqui você está vendo que tem o original TradingView. Eu, particularmente, gosto de utilizar o TradingView, tá? Porque ele vai te dar mais opções e eu prefiro, tá? Mas pode ficar a seu critério também, beleza? Então, olha só como é que fica aqui o gráfico, né? Quando você coloca em TradingView, ele aparece muitas informações aqui para você. Você vai estar vindo aqui nessas informações, vai estar clicando no X, tá vendo? E aqui embaixo, a mesma coisa, vai passar o nome aqui no volume e vai clicar em X. O gráfico vai ficar limpinho aqui para você. O alto, você vai desativá-lo para você poder mexer o gráfico da forma que você quiser. Basta segurar o botão do mouse esquerdo, beleza? E arrastar, tá certo? Aqui você vai ter ferramentas para você estar avaliando o gráfico. Como eu falei, não vou me aprofundar nisso nesse vídeo. No próximo vídeo vai ter eu falando sobre essa questão de análise. Aqui em cima, você vai ter as opções de tempo gráfico. Cada vela dessa aqui, pessoal, olha só. Cada vela dessa aqui, ela é de um dia, beleza? Ela é diária. Para você selecionar isso aqui, tá vendo que tá 1P, 3P, isso aqui é minuto, tá? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá? Tá P pode ser um bug de tradução, enfim. Mas só para você se identificar, tá? Isso aqui é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Então você pode selecionar aqui. Se eu colocar aqui 15P, cada vela dessa daqui, tá? É 15 minutos. Ou seja, a cada 15 minutos uma vela nasce, né? Vamos dizer assim, né? Ela vai aparecer aqui do ladinho aqui. Então, basicamente é isso, né? Para você se identificar aqui e ver quais são as ferramentas, para você mudar o tempo gráfico aqui em cima, tá? Pessoal, agora como que faz para você efetuar a compra, tá? Você vai usar duas ferramentas. Logo aqui abaixo do gráfico, você vai estar clicando aqui em limite, tá? E o que significa isso? Você vai estar criando uma ordem de compra. Você não vai comprar no exato momento. Você vai estar colocando aqui um valor a qual você quer comprar o Bitcoin, o Ethereum, vai da moeda que você vai estar utilizando no momento, tá? O Bitcoin aqui é o exemplo que eu estou utilizando. Suponhamos que eu queira comprar o Bitcoin a 38 mil dólares, tá? Ele está a 38.600 agora. Se eu colocar aqui uma ordem de 10 dólares, por exemplo, colocar aqui para comprar, ele vai criar uma ordem, certo? Na hora que o Bitcoin bater 38 mil dólares, ele vai executar automaticamente e vai comprar 10 dólares em Bitcoin, naquele valor. Beleza? Então o limite é para você posicionar ordens para você comprar, tá? Então você pode criar várias ordens naquilo que você desejar. Então a 38 mil, a 37.500, isso vai aí de cada um, beleza? Aqui no Market Order, você vai comprar no exato momento que o preço está, beleza? Então o Bitcoin está valendo aqui 38.500, você vai estar efetuando a compra naquele exato momento, beleza? Então você vai estar colocando aqui, né, você vai ter seu saldo aqui, ó, em USDT disponível, e você vai estar vindo aqui colocando quantos por cento você quer utilizar daquela sua banca, né, ou daquele seu valor em USDT para estar comprando o Bitcoin naquele momento, tá, pessoal? Então para você efetuar compra, efetuar trade aqui no mercado spot da Binance, é dessa forma, tá, pessoal? Tem outras informações, tá? Mas o básico, o principal para você efetuar trade, efetuar compra no mercado à vista da Binance é dessa forma, beleza? Lembrando, pessoal, que quando você coloca uma ordem em aberto, caso o preço da moeda não atinja aquele valor que você setou na sua ordem, o que você vai ter que fazer? Aqui embaixo, você está vendo que tem que cancelar tudo, tá vendo? Não tem nenhuma ordem, mas vai ter uma opção aqui de você cancelar aquela sua ordem, tá? Então você pode colocar uma ordem limite aqui. Caso a moeda não atinja aquele valor, você pode vir aqui e clicar em cancelar. Ou mesmo clicar em cancelar tudo, tá certo? Então isso aqui é uma observação muito importante, porque talvez você crie a ordem e acaba não chegando naquele preço, você quer cancelar, vai comprar no preço do momento ou fazer alguma outra posição, beleza? Inicialmente a gente pesquisa aqui por metamask.io, que é o site oficial da MetaMask, e agora a gente vai estar fazendo download aqui rapidinho. Então a gente vai clicar aqui em Download for Edge, porque eu utilizo o Edge. Se você estiver aí no Google, no Brave, provavelmente vai aparecer aqui direto já para vocês baixar. Então ele já vai abrir aqui a aba, para mim aqui no caso da Microsoft,
microsoftedge.com, isso aí. Ele vai abrir aqui e ele vai aparecer aqui exatamente get. Aí vocês vão clicar aqui em get. E ele vai estar fazendo aqui o download. Adicionar a extensão. Download concluído. E ele vai estar abrindo aqui direto já para nós fazer a criação da carteira ou até mesmo conectar uma carteira que a gente já tenha. Ele vai estar aparecendo aqui também, percebam aqui, assim como outras coisas que a gente utiliza aqui, como outras carteiras. E a MetaMask eu vou deixar habilitado, que a gente clica em mostrar na barra de ferramentas e ele já vai aparecer aqui mais facilmente para a gente estar utilizando. Mas vamos à criação, vou ensinar desde o início aqui como funciona a criação. A gente vai aceitar aqui os termos e a gente vai clicar em criar uma nova carteira. Caso vocês já tenham, então é só clicar em importar uma carteira já existente. Mas vamos começar aqui do início, criar uma nova carteira. Vamos aqui estar aceitando. Beleza, aqui uma senha. Eu vou colocar aqui qualquer senha. Se eu consigo colocar essa senha aqui. Aí clica aqui em compreendo, criar uma nova carteira. Clica aqui, proteger minha carteira. Beleza, aqui vai aparecer, essa é a nossa parte mais importante aqui. Essas 12 palavras que vão aparecer aqui, vocês nunca devem salvar dentro do computador de vocês, porque qualquer hackzinho que acontecer dentro do computador de vocês, vai ser possível eles ter acesso à sua carteira. Então é isso aqui que dá acesso aos seus fundos, que dá acesso à sua carteira. A gente vai clicar aqui em revelar, e eu aconselho que vocês anotem aí num papel, ou até quem tem uma Steel, acho que se chama assim, que é um metalzinho, mas daí é mais para quem compra uma Ledger ou até uma Trezor, no caso uma Hard Wallet. Mas fora isso, podem anotar isso aqui dentro de um papel que eu acho mais seguro. Óbvio que tem questões de não ser tão seguro, que se molhar, se pegar fogo, vocês vão acabar perdendo isso. Mas o ideal é tirar totalmente do meio da internet, ou seja, totalmente fora dentro do computador. E vou clicar em seguinte. Se eu clicar aqui, ele vai apagar novamente. Mas lembrando, não anotem isso aqui em qualquer lugar e mantenham isso aqui sempre seguro, porque é isso aqui que dá acesso à carteira de forma interior, ou seja, é onde vocês vão acessar os fundos de vocês. É somente essas 12 palavras que vão dar acesso a todo o dinheiro que você tiver dentro da carteira. Então vamos clicar em seguinte. Percebam que ele pediu aqui a palavra 3, 4 e 8. Então eu vou estar copiando aqui. A palavra 3 para mim é Subway. Vou escrever. A palavra 4 é dose. A palavra 8 é border. E vou dar aqui um confirmar. Beleza, carteira criada com sucesso. E pronto, aqui a gente já praticamente encerrou, já está praticamente criada. Vamos clicar em seguinte, pronto, beleza. Ele vai abrir aqui direto a nossa carteira, a gente não vai ter fundo nenhum, percebam, a gente vai ter aqui a rede da Ethereum, que é a rede básica, e a rede da Line, já que quem criou é a Consensus, que também é a mesma criadora da MetaMask. Beleza, aqui, por enquanto eu não vou mexer em nada, porque a gente vai mexer aqui, que é praticamente a mesma coisa, porém é aqui onde a gente mexe no dia a dia. Percebam que exatamente o que está aqui atrás é o que está aqui. Como a gente vai utilizar isso aqui no dia a dia, basicamente só isso aqui, eu vou estar fechando aqui, mas logo vou estar abrindo uma página parecida. Mas eu vou estar clicando aqui em adicionar rede, para a gente poder colocar outras redes que a gente quer utilizar, como por exemplo a Arbitrum One. Então, switch to Arbitrum One, que também paga gas aqui com Ethereum. Então todas essas aqui que são redes da Ethereum, elas vão pagar gas com Ethereum. Vamos estar adicionando outras aqui. Agora eu vou utilizar aqui só para adicionar as redes, logo eu volto para a minha lá. Aqui a BNB Chain, por exemplo, ela não utiliza Ethereum, então aqui ela vai utilizar BNB, ou seja, perceba que mudou para BNB. Então é assim que a gente vai estar adicionando redes. Vou clicar aqui novamente, adicionar rede, adicionar alguma outra, como aqui, por exemplo, a Polygon Mainnet. Aqui vai estar utilizando o Matic como token base, token principal aqui. Beleza. Vamos voltar aqui, deixar aqui aberto, se precisar de alguma coisa. Aqui a gente tem as nossas redes, e percebam que eu tenho aqui o meu endereço. Esse endereço aqui é o que a gente vai utilizar para fazer transações. O que eu quero dizer com isso? Se a gente quiser, por exemplo, enviar da corretora para nossa carteira, a gente vai ter que utilizar esse endereço aqui. Esse endereço aqui ele vai ser o mesmo para todas as redes. Como, por exemplo, deixa eu... Opa, aqui não. Deixa eu botar aqui, ó. Confiram aqui. 0x24 tananã, 8810C. Se eu mudar aqui para Ethereum, vai ser a mesma carteira. Se eu mudar aqui para Line, vai ser a mesma carteira. Então essa aqui, ela é
o meu endereço público, ou seja, é esse endereço aqui que a gente vai utilizar para estar recebendo tokens e até mesmo para estar enviando. Como, por exemplo, se a gente quiser enviar para outra carteira, a gente vai precisar desse endereço aqui da outra carteira para poder enviar. A gente consegue também ter mais de uma carteira dentro da nossa MetaMask. Como, por exemplo, aqui eu tenho a conta 1, eu vou mostrar aqui e eu vou botar detalhes da conta. Aqui a gente consegue estar adicionando outras carteiras. A gente consegue ter dentro da nossa carteira, acho que é infinitas carteiras, mas geralmente a gente utiliza 1, 2, 3, 4, ali no máximo, para não ficar tão ruim de gerenciar. ADD a New Account, ele vai criar uma conta nova, normal, importar conta, aí tem que ter provavelmente a nossa frase, assim, a gente não vai utilizar a frase, vai ser simplesmente uma carteira com a mesma frase secreta que a gente utilizou no início, ou seja, aquelas 12 palavras, você não vai precisar colocar outra aqui. Então eu clico aqui, mas caso vocês tenham alguma hard wallet, como uma Trezor ou uma Ledger, clica aqui que ele vai adicionar. Eu vou adicionar aqui uma conta normal. Então vou clicar, vou aqui Account, ADD a New Account e vou botar qualquer nome aqui, DSA. Beleza, então aqui eu posso estar alternando entre as minhas contas, exatamente aqui em cima, Account 1 e aqui o nome é 2. Para a gente fazer também, a gente pode... Deixa eu passar logo e logo eu passo nessa parte. Vou fazer isso aqui rapidinho, que como eu mostrei, como por exemplo, agora percebam que essa aqui mudou, ou seja, essa minha conta, o endereço público, que é o que eu utilizo para estar enviando tokens, muda, já que é uma conta separada, porém com a mesma palavra secreta. Mas a conta dentro aqui, o endereço público dela altera. Perceba que, como por exemplo, se eu quiser enviar agora token para essa carteira, eu vou estar clicando aqui, ou no caso nem precisa, mas só para mostrar, vou clicar aqui em enviar, eu posso clicar aqui em enviar direto, mas vamos supor que é uma conta que eu não tenho na minha carteira, eu colo aqui e ele vai estar aparecendo aqui, eu posso enviar a quantidade que eu quero, da moeda que eu quero. Aqui a gente tem os sites que a gente tem conectado. Aqui eu não tenho nenhum site porque eu não utilizei minha MetaMask, mas quando eu vou utilizar, por exemplo, sei lá, o site da Uniswap, algum outro, eu vou ter que conectar esse site, conectar a minha carteira a esse site, e ele vai aparecer aqui todos os sites que eu estou conectado. Aqui a gente consegue fazer algumas coisas, clicando aqui, como por exemplo, detalhes da conta, em que a gente consegue alternar o nome da nossa conta. Por exemplo, mudar a conta aqui. Tava account 1, né? Então vou botar conta teste, por exemplo. Eu vou salvar aqui, ele vai mudar. Show Private Key, então aqui é para mostrar a nossa senha secreta, então não vai precisar disso aqui. E aqui é um QR Code também, que é a mesma coisa, que mostra nosso endereço público completo. Percebam, aqui ele mostra só uma parte, mas se eu copiar, ele vai copiar inteiro. E aqui eu vou estar vendo ele inteiro, sem precisar colar em nenhum lugar. Outra coisa que a gente pode aqui é View on Explorer. Aqui Explorer é onde é que a gente consegue ver a nossa carteira e todas as transações que a gente já fez. Percebam aqui, a gente não tem nenhuma transação já que a gente acabou de criar. Tem que ver tudo que a gente fez de transação. A gente não tem nenhuma transação aqui, mas caso tivesse, a gente poderia ver. A gente tem aqui sites conectados, a mesma coisa que aqui em cima. Aqui a gente tem expandir a exibição, que é exatamente isso aqui. Vou mostrar novamente. Mas exatamente ele vai fazer isso aqui. Expandir a exibição, ele vai abrir outro, só que maior. Basicamente onde a gente já estava. Suporte, aqui vocês vão para suporte, e aqui configurações. E aqui a gente tem Lock MetaMask. Então, percebam que eu botei uma senha. Toda vez que eu quero entrar nessa carteira, eu vou precisar daquela senha. No meu caso, eu botei uma senha bem simples, mas vocês podem colocar uma senha mais elaborada. Eu vou clicar aqui em Lock, e ele vai toda vez que vocês... eu só cliquei aqui só para mostrar, mas toda vez que vocês forem conectar a carteira, toda vez que vocês forem abrir a carteira da primeira vez, a gente vai ter que colocar essa senha. Se você quiser adicionar qualquer rede, só porque eu já tenho alguns, por exemplo. Adicionar a rede Avalanche, eu clico aqui em adicionar, aí você vai em aprovar, troca a rede, ele já vai adicionar também aqui para mim a rede Avalanche, também que eu não tenho nada. Ah, Phantom já está adicionando lá, Chrome já está adicionando. Se você não achar aqui, você pode pesquisar a rede aqui, ó, por exemplo, rede Binance Smart Chain, aí já vai aparecer rede Polygon. Já vai aparecer. Então você vem aqui só adicionar na MetaMask e assinar, que ele vai adicionando as redes aqui para você, tá? E aí como que funciona? Se você quer comprar um token da rede Ethereum, então você vai ter que conectar a sua carteira. Entra no site da Uniswap, você vem em Launch App. O que é esse Launch App? Toda a plataforma tem um app. O app é para você fazer as transações. Vai abrir isso aqui. Podem ver que aqui lá tem a parte para você conectar a sua carteira. Então, quando eu clico em conectar MetaMask, o que vai aparecer? Sua rede está incorreta. Por quê? A minha rede aqui precisa estar na rede Ethereum. Porque essa plataforma não tem conectividade. Pode ver aqui, ó. Não tem conectividade com a rede Avalanche, só com a rede Ethereum, Polygon, Optimism e Arbitrum, que são três
Layer 2 seria 3 camada 2 da rede Ethereum, que são tokens da rede Ethereum, porém com taxas menores, para ser mais simples de você entender. Quando eu mudar a minha MetaMask aqui para a rede Ethereum, aí sim ela conecta. Aí eu consigo trocar Ethereum por qualquer token. Eu consigo aqui, por exemplo, trocar aqui que eu tenho muito pouco Ethereum, mas vamos ver se dá certo. 0.007. Aí eu consigo trocar também Ethereum por qualquer token, porque está na rede Ethereum. Porém, olha a taxa da rede Ethereum, $17 só de taxa. Não, $10 só de taxa, lembrando que a taxa da Ethereum está barata, porque a taxa de gás está mais baixa. Então vocês entenderam mais ou menos como funciona? Aqui, por exemplo, na rede Ethereum, rede Polygon. Aí vai pedir a troca para a rede Polygon, beleza? Então se eu quiser comprar uma TIC, por exemplo, aqui, eu quero comprar uma TIC. Eu quero comprar a moeda Matic na rede Polygon. Eu venho no SDC, eu tenho aqui $684 SDC, comprar, vai dar 504 Matic, você vai permitir conversão e aí você converte. Então, a Uniswap é uma corretora descentralizada, uma DEX da rede Ethereum. Vou fechar aqui para vocês entenderem. Então, na rede Ethereum você consegue navegar pela Polygon, Optimism e a Arbitrum, que são as Layer 2 da rede Ethereum. Fechou? Beleza. Aí tem a PancakeSwap. PancakeSwap, se a gente for aqui, já está pedindo para trocar, que tá errado, tá vendo esse alertinho aqui? É porque aqui é uma DEX da rede Binance Smart Chain. Então, tem que trocar aqui em cima para a rede, olha só, Binance Smart Chain. Assim que eu troco, ela já conecta automático. Daí eu venho Trade, Exchange aqui. E aqui eu consigo trocar BNB por outras moedas. Se eu clicar aqui, ó, trocar BNB por uma TIC. Aí vem Swap, confirmar. E aí você consegue trocar com uma taxa bem menor, porque a taxa da BNB, da BC, é uma taxa muito barata. Fechou? Então aqui, a PancakeSwap, ela só tem conectividade com a rede BSC. Pode ver que aqui na MetaMask já está na rede BSC. Eu consigo trocar qualquer moeda dentro da blockchain BSC. Aqui ele está na Avalanche. Aqui já é uma DEX da rede Avalanche, da blockchain Avalanche. Então aqui eu vou ter que trocar, porque ele está aqui, ó, escrito que está errada a rede. Então eu vou ter que trocar aqui para a rede. Cadê a Avalanche? Rede Avalanche. Troquei, automaticamente ela já conectou. Se eu for em trade aqui, eu consigo trocar várias moedas da rede Avax, que é a blockchain Avax, por moedas da sua blockchain. É muito simples. Então você viu que o processo é o mesmo, né? Porém você tem que ficar atento em alguns detalhes. Da mesma forma como para comprar criptomoedas de uma rede, você tem que estar com a rede certa conectada e na corretora descentralizada certa conectada. Quando você for mandar qualquer saldo da Binance ou de qualquer corretora centralizada para a sua carteira MetaMask, veja bem a importância de você usar a rede correta. Você tem que usar a rede correta para que caia na carteira. Por exemplo, o número da carteira MetaMask ele é um só. Não muda. Se eu mudar qualquer rede aqui, ó, ele não muda o número da carteira. Você pode ver que o número da carteira continua o mesmo. Mas, quando você vai fazer transações, mandar fundos da corretora centralizada para a corretora descentralizada, eles vão pedir para você selecionar uma rede, que é justamente a rede porta-saldo para minha rede Avax. Então, quando você for mandar da corretora para cá, seleciona a rede Avax. Ah, eu quero mandar para a rede Binance Smart Chain. Quando for mandar da corretora para cá, você utiliza a BEP20, que é a Binance Smart Chain, a rede BEP20. Ah, Ethereum, ERC20, que é a rede Ethereum. Ah, e a rede Polygon. Então, você usa a rede Polygon, a rede Matic. Então, assim que funciona as transações. Transferência de criptomoeda é irreversível. Ou seja, se você mandar uma moeda para a rede errada, para a carteira errada, já era, não tem como você recuperar. Dificilmente você consegue recuperar. Não vou falar que é impossível, mas dificilmente você consegue recuperar, principalmente quando você erra, quando o erro é seu. Não adianta você cobrar da exchange, né? Não adianta. Você errou, mandou para a carteira errada, para a rede errada, já era, tá legal? Seu dinheiro fica preso na rede, você não consegue recuperar. Dificilmente você consegue recuperar, tá bom? Então entenda isso, para você poder ver a importância, saber a importância desse vídeo, tá legal? E quais tipos de rede que tem? Eu selecionei algumas principais aqui, tá legal? A rede da própria Bitcoin, né, que é a blockchain, onde você consegue transacionar somente Bitcoin, tá legal? Que é a blockchain. A rede ETH, né, a ETH que é da rede Ethereum, tá legal? Que é uma das maiores que tem. Muitos projetos estão na rede Ethereum, tá bom? Onde até mesmo, né, tem taxas um pouco mais altas, tá legal? Taxas mais altas um pouco. E aí vem a rede BEP20, BSC, que é a rede da Binance, né, Smart Chain, tá legal? Uma rede com umas taxas aí bem menores, né, bem legais. E as transações mais rápidas também. Tem uma rede alternativa da Binance, que é a BEP2, é uma rede alternativa da Binance, tá legal? E o TRX da rede Tron, que é uma rede também aí com taxa bem baratinha. Essas duas redes, BEP20 e Tron aqui, né, Binance Smart Chain e Tron, são redes com taxas baixíssimas, tá legal? Então bem legal para poder trabalhar nela por causa das taxas, tá bom? Então eu selecionei essas principais redes, claro que tem outras redes, mas eu selecionei algumas principais para você ver a diferença de cada uma. Então, por exemplo, se você tem uma moeda que é da rede Ethereum e você manda para a rede BSC, você vai perder a sua transação. Então você precisa saber entender isso para não cometer esse tipo de erro. Aqui embaixo eu coloquei dois alertas importantes aqui, ó. Rede de origem tem que ser a mesma da rede de destino. Então se você vai mandar uma moeda de uma rede para outra,
a rede de origem da onde você tá e suas moedas tem que ser a mesma da rede de destino, tá legal? Você precisa entender isso, eu vou te mostrar isso na prática já aqui para você. E você precisa verificar o endereço da sua carteira de destino. O endereço tem que estar certinho. Quando a gente gera um endereço de carteira de destino, né, gera aquele código, né, com números e letras. Se você errar uma letrinha daquela, de repente botar uma letrinha daquela faltando e enviar as suas criptomoedas, já era. Você mandou errado, suas moedas ficam presas na rede. Vai fazer uma transferência de muitas moedas, né, de uma quantidade muito grande de moedas. Primeiro faça um teste com um pouquinho, né, de criptomoeda para ver se vai dar certo, tá legal? Nunca mande de cara assim, ó, vai fazer uma transferência, nunca mande de cara, né, o montante todo ali, uma grana alta, de uma vez só. Tá? Eu tenho aqui a minha rede Cardano, eu quero trazer da Binance para cá. É só eu clicar aqui em receber, né, porque eu quero receber a ADA. E aqui é o código do token aqui na minha carteira, tá legal? E é esse código que tem que estar certinho. Aqui já facilita para mim, porque eu posso clicar aqui nesses quadradinhos que já copia o código. Então não tem erro, não tem como eu errar. Cliquei aqui e já copiou. Agora se eu, né, de repente selecionar por aqui, ó, eu tenho que ter cuidado de selecionar tudo direitinho, tá bom? Mas eu recomendo você vir aqui, ou se você tá no seu celular, você pode também pegar esse QR Code aqui, tá bom? Mas eu posso vir aqui, ó, copiei o endereço, beleza? Show de bola. Voltei aqui na minha Binance, vou vir aqui em sacar. Eu quero sacar esses ADA para a minha carteira. Vou vir aqui em saque. Aqui, ó, moeda ADA, porque é essa que eu quero mandar para minha carteira. Aqui, o endereço é aquele endereço que eu copiei lá, então eu dou um Ctrl V, jogo para cá, ó, tá vendo? Tem que estar certinho. Se eu apagar esse número 1 aqui no final e eu mandar, já era. Mandei errado, eu perco meus tokens. Então, ó, tá certinho aqui o endereço, beleza? E aqui que vem a questão da rede, que é o que eu quero que você entenda. Aqui eu tenho, olha só, automaticamente, no caso desse token, ele já anula as outras redes, tá vendo? Ó, incompatível, somente Binance Smart Chain, porque é a rede, né, para onde eu vou mandar esses ADA. Eu vou mandar os ADA daqui da Binance para a minha carteira Binance Smart Chain. Então, automaticamente, ele já anulou as outras. Mas tem criptomoedas que vai te dar opções, que não vai anular automaticamente, que vai te dar opções. Binance Smart Chain, ETH, outra rede aqui. E aí você precisa entender isso. Então, se você entender que a sua carteira é da Binance Smart Chain aqui, né, e você quer mandar para cá, e o token é da rede BSC, Binance Smart Chain, ou ele tem aqui para você, né, incluir aqui, conforme o ADA, que tem aqui como, né, fizeram uma adaptação para poder você incluir o token aqui. Então primeiro você inclui o token aqui, né, verifica se ele tá compatível aqui com a sua carteira direitinho para você poder depois mandar, tá legal? Por exemplo, se eu quisesse mandar ETH aqui para dentro, não tem como. Eu teria que selecionar aqui em cima a rede Ethereum, tá vendo? Então, você tem que entender isso para você não mandar os tokens errados. Mas, entendendo isso, né, tendo o ADA aqui, conforme eu já mostrei, aqui, no caso, automaticamente já vai para a Binance Smart Chain, né, já deu as outras como incompatível, onde você precisa entender a origem e aonde você vai receber os seus tokens, tá legal? Ó, então aqui tá certinho, né? Rede Binance Smart Chain, porque é para onde eu vou mandar os meus ADA. Aqui eu coloquei a quantidade máxima, vou clicar aqui em saque e vou confirmar. Vai vir aqui algumas confirmações, eu vou confirmar rapidamente aqui. Então, ó, já fiz as devidas confirmações aqui, ó, vou clicar em concluído e pronto. Mandei meu ADA daqui da Binance para a minha carteira, né, Binance Smart Chain, através da rede correta, para não ter problema. E daqui a pouco vai cair aqui na minha carteira que eu vou mostrar para você. Então é isso que você precisa entender. Por exemplo, vamos dar um exemplo de outro token aqui, ó. Vamos botar aqui o Ethereum. Aqui eu vou mandar o token Ethereum. Deixa eu abrir minha MetaMask rapidinho aqui. Então, eu tô com minha MetaMask aberta aqui, né? Eu quero mandar Ethereum para cá. Então eu vou clicar aqui, né, para copiar o código, tá legal? E vou jogar aqui dentro, tá vendo? Joguei aqui o código da carteira Ethereum de bonitinho, direitinho. Na hora de selecionar a rede, olha só o que é importante. Se eu quero mandar os meus Ethereum daqui da Binance, né, para minha MetaMask, que é da rede Ethereum, eu não posso selecionar a rede Binance Smart Chain. Sabendo que tem a opção? Se eu selecionar a Binance Smart Chain aqui, ó, e der certeza, e eu fizer a transação, eu vou perder as minhas criptomoedas, tá legal? Porque não o Ethereum não é da rede Binance Smart Chain, é da rede ETH. O ETH não é da rede Binance Smart Chain, né? É da rede Ethereum. Então eu tenho que colocar aqui, ó, ETH, tá legal? Que é da rede Ethereum. Porque na minha MetaMask aqui, eu estou na rede Ethereum, aqui em cima, tá vendo? Ó, Ethereum. Então é isso que você precisa entender e ficar atento, tá legal? Vai mandar um token de um lugar para o outro, a carteira que vai receber o token ou o endereço que vai receber o token tem que ser da mesma rede da onde você está mandando. Então, se eu tenho ETH aqui e quero mandar para a MetaMask, eu tenho que selecionar a rede ETH. Se eu colocar a rede BSC, já era, tá legal? Eu perco os meus tokens.